A vista é bonita, amarela. Com vocês, nós estamos aqui de volta agora para falar sobre um outro assunto. Não sei se vocês repararam, a minha amiga, olha que linda o visual. Então, assim, a gente quer falar hoje sobre isso. A gente quer falar sobre um problema, não é um problema, né? É uma situação que acontece que nós estamos sujeitos, né? Cada um de nós. E eu fiquei muito feliz, viu, Miriam, que você aceitou meu convite, que eu queria fazer isso já há muito tempo, mas que às vezes também a gente não tá dentro da mesma rotina, né? Então, assim, eu chamei ela aqui, também queria que ela contasse o assunto anterior. Se você não assistiu o episódio 1, você assiste o 1 antes de você assistir esse, que a gente está falando sobre paternidade. Mas agora o assunto que a gente quer falar mesmo é sobre câncer. Que parece uma palavra bem assim pesada, né, Miriam? E aí eu queria que você se apresentasse novamente e que você falasse como que era a sua vida, como era o seu cotidiano antes de você ter o diagnóstico, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Eu sou a Miriam Ferreira, para quem me conhece. Eu tenho 29 anos. E a minha vida ela sempre foi uma vida normal. Nunca tive assim, eu sempre trabalhei, sou mãe de 3 filhos, sou casada e o meu bebê, o mais novo, ele tem 1 ano e 10 meses. E a minha vida sempre foi uma vida assim, trabalho, casa, igreja. Então, nada muito diferente. E então, assim, de repente, eu passei por um processo bem difícil no mês de julho de 2019, que foi que deu uma crise de asma em mim. Ah, tá. Muito forte, que eu já tenho asma, e os médicos não souberam controlar no hospital pronto-socorro. Então, deu uma complicação, eu acabei indo para uma UTI. Fiquei 5 dias na UTI. Com essa crise? Essa crise de asma. Sei. E aí deu uma pneumonia, depois deu uma suspeita de H1N1. E aí depois passou um tempo, eu sempre ficando doente, qualquer coisinha eu já ficava muito doente, tossindo sangue, um quadro bem assim, estranho. Preocupante, né? Preocupante, E a isso. imunidade baixa. Isso. Então, E aí na questão de tossir sangue, você tossia, escarrava sangue, você ficou preocupada com isso? comecei a ficar preocupada. E aí depois, nessas que eu ficava sempre doente, eu comecei a ficar muito fraca. Fraca. Sentindo cansaço? Cansaço. Eu tinha meus dias de folga, eu ficava derrubada, não conseguia fazer nada em casa. Entendi. Eu tinha dificuldade para levantar para ir no banheiro, dificuldade se eu levantasse, eu pensava que eu tinha que sair da cama. Sabe, assim, tipo eu ficava, meu Deus, será que eu tô com preguiça? Ficava me questionando. Preguiça excessiva. Excessiva. Eu Entendi. falava também pode ser por causa do meu serviço, né? Que era muito cansado. Era um serviço de muitas horas. Então pode ser por causa disso. Só que aí eu comecei a vir vômito. E não estava grávida. E não, eu fiz um teste. Ah. Fiz um teste, que eu falei, vai que, né? Aí eu fiz o teste e deu negativo. Aí eu fiquei mais preocupada ainda. Porque se fosse um filho, tem um... Como fala? Tem um diagnóstico, né? Exatamente, eu já filho, sei o que tá já sei o que acontecendo, né? Então, como não deu, então já comecei a ficar mais preocupada. E aí falei, vou ter que ir no hospital. Falei, não, eu vou ter que ir. Fui pro hospital e depois eu falei, doutor, eu acho que eu tô com uma... Gastrite? Não, uma... Ai, meu Deus. Esqueci a palavra. Tô muito fraca. Falei pra ele, virose. Ah, tá. Falei, doutor, eu acho que eu tô com uma virose. Sei. E aí ele falou, tá bom, passou os remédios, fui tomar os remédios, e aí até lá na sala de medicação... Mas aí não pediu nenhum exame. Não, até só então o não. que você falou, Só a questão que você achava que era uma virose. Eu achava que era uma virose. Sim. E aí fui pra sala de medicação, tomei os remédios, e tava até melhorando. Eu tava sentindo que eu tava melhorando. De repente, lá na sala, me deu uma dor aguda na região do pulmão. Sei. E essa dor nunca tinha me dado. Então foi uma dor muito forte, eu fiquei branca, comecei a passar mal, achei que eu ia desmaiar por causa dessa dor.
E Que no aí, caso também seria um sintoma, por exemplo, uma pedra na vesícula, alguma coisa assim. foi uma dor estranha, porque Aham. foi muito aqui em cima, Sei. entendeu? Então eu creio, como nós somos Sim, que cristãos, já foi um... eu pensei, hoje eu falo, não, foi Deus que preparou aquela dor pra mim sentir, porque entrou um médico na hora. Preparou outro a médico, dor exatamente aonde você estava. onde eu já tava com Entendi, problema. você já sentiu assim. E então entrou o médico e aí ele me viu que eu tava passando mal. E ele perguntou, aí eu falei, eu tô com uma dor muito forte, nunca senti essa dor e tal. Aí ele falou, então eu vou pedir um raio-x. Aham. Aí eu falei, beleza, né? Fiquei lá, aí eu fui fazer o raio-x e aí eu fui pra sala dele. Aí ele viu uma mancha branca, uma mancha no meu pulmão, Sei. pulmão esquerdo. Só que eu sentia bastante dor, mas não era essa dor que eu tinha sentido ainda. Era dores assim, que eu achava que era do meu serviço. Sei. E aí ele viu e falou, Miriam, precisa fazer uma tomografia no tórax, porque não é normal esse nódulo no seu pulmão. Sei. Mas assim, na minha cabeça, não era nada grave ainda, né? Não tinha noção do que seria. Sei. Aí fiz a tomografia e aí deu No máximo que você pensou de horrível seria uma pneumonia. uma pneumonia, que já era normal eu ter, Sei. né? Eu sempre tive. Aham. Então, assim, eu falei, não, tranquilo, fiz a tomografia, tudo. E aí, quando foi um outro médico, ele pegou e falou assim, Miriam, eu não sei ler esse laudo, Tá. mas você leva pro seu pneumologista, porque eu tinha um acompanhamento de um pneumologista, e ele vai saber o que fazer. Tá. E aí levei pro pneumo no outro dia, cedo, e aí ele começou a olhar, e eu já fiquei meio assim, né? Falei, A né? fisionomia da pessoa já mudou. indica. Aí Entendi. ele falou assim, Miriam, vai ter que fazer uma biópsia. Aí eu já A palavra biópsia já te deixou Já me em deixou. sinal de alerta. já comecei a chorar. Ligou a luzinha. Isso mesmo. E aí eu já entrei em pânico. E ele falou assim, nunca esqueça, ele falou assim, Miriam, a gente tem que cuidar disso logo. Porque eu vou cuidar de você como se fosse minha filha. Nossa. E aí eu falei, então é grave. Pra ele cuidar de mim como eu cuidasse da filha dele, então é grave. É. Mas tudo bem. Ele conversou mais com meu esposo, ficou explicando pra ele, porque eu já... depois que ele falou da biópsia, eu já não ouvia mais nada que ele falava. Entendi. Sabe quando você já... Sim, dá aquele apagão. Isso, foi assim mesmo. Então aí eu internei no outro dia, foi muito rápido. No outro dia eu já internei em Valinhos pra fazer a biópsia, que foi um cortinho que eu tenho aqui. Aí ele passou também uma ultrassom pra saber se tinha no meu estômago. Fiz a ultrassom, deu no meu estômago também. Então deu no pulmão, no tórax e no estômago, nessa região. E aí eu fiz a biópsia, fiquei esperando tudo, os resultados, e deu que foi um linfoma de Hodgkin, o nome do câncer. Tá. E aí comecei, né? Procurei uma hemato, a doutora Cláudia de Americana, e ela começou a me explicar sobre esse câncer. E assim, eu até queria que você explicasse, porque eu até pensei em que você assim desse mais detalhe para as pessoas que não sabem que porque eu mesmo sou leiga, eu não entendo sobre esse linfoma de Hodgkin. Então, o linfoma de Hodgkin, ele é um câncer meio assim, é tipo uma leucemia. Ele parece uma leucemia, só que não é. Que a leucemia seria no sangue, sangue. E ele dá no sistema linfático. Isso, no sistema linfático. E todo mundo tem os linfonódulos, que fala, linfonódulos, que fala. E eles são muito pequenininhos, né? Então, no caso do que viram câncer, eles estavam muito grandes, o meu estava de 6, 7 centímetros. Alterado. Muito alterado e inflamado. Sei. O doutor tinha falado pra mim, o doutor Pedro falou que poderia ser uma tuberculose. Que ou era o linfoma, que era o câncer, ou uma tuberculose. Então a gente estava torcendo para que fosse uma tuberculose, porque só os remédios já adiantavam. Já combatia. Isso. Então deu o resultado do linfoma. E o linfoma, ele começa a ser um câncer porque ele já fica muito grande, igual que eu tava. Rápido. Isso, muito Desenvolve rápido. muito rápido. Isso. E então ele corre no corpo, né? Ele corre no corpo. E então, assim, ao meu ver, eu descobri muito rápido. Entendeu? Então, ele tá no estômago e no tórax. O do pulmão não tá mais porque eu já fiz uma
Eu fiz um raio-x e fiz um PET também agora, faz pouco tempo que eu fiz, e no pulmão não tem mais nada. Sei. Já diminuiu bastante, mas ainda tem. Sei. Então, o linfoma é isso, ele é um câncer muito silencioso. Ele afetou a minha anemia. Entendi. A minha anemia, ela tava 6. Então, por isso que eu tava tão cansada, Cansada. porque puxou toda a minha anemia. Sua energia. Isso. Toda a energia tipo assim, os seus glóbulos vermelhos, a força que você tinha foi levada. Foi. Puxou. O câncer pegou tudo. Sei. Então, esse que é o câncer. Ele não tem metástase. Ele é um câncer, igual eu falei, parece igual uma leucemia, tipo no sangue. Entendeu? Então, ele é um câncer meio difícil de diagnosticar. Mas que bom, né? Que você tava com profissionais aí Graças bem, a Deus. né? Foi. Por quê? Foi muito rápido. Sabe, doutor Pedro, ele foi muito rápido comigo. Foi em questão de um mês. Foi questão de um mês eu já comecei a fazer a quimioterapia. Entendeu? Então, assim, foi uma coisa muito rápida mesmo. E aí o meu pânico era a quimioterapia. Sei. Né? A quimioterapia pra mim eu via na internet, pesquisava, via meninas que tinha e elas colocavam umas coisas assim. Eu falava, meu Deus, não vou. Eu fiquei muito espantada com a notícia, né? Sim. Porque eu sou, assim, jovem, tenho 29 anos, né? Então, assim, e todo mundo... E esse câncer, o linfoma de Hodgkin, tem o Hodgkin e não Hodgkin. Tem 2 tipos. Então, ele é um câncer mais do jovem. Ele é um câncer do jovem. A maioria das pessoas que tem é jovem. Idosos também tem, mas a maioria é jovem. Então, foi um... Mas te explicaram o porquê? Não tem explicação. Não tem, né? Não. Isso aí nem fala. O que a médica falou pra mim foi que aquela que eu falei no começo, que eu passei mal, que eu fui pra UTI, que eu fiquei 5 dias, já foi um sintoma. Foi já o câncer, né? O seu cansaço, a perca já, a sua força, já estava começando a imunidade ficar baixa, já era Já era um sintoma, mas então, não já conseguiram, te avisando. não conseguiram diagnosticar. Porque eu fui pra lá com pneumonia e com asma. Não por causa do câncer. Então, os médicos não diagnosticaram isso. Mas que bom, né? Que foi rápido, né? E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. A questão de o seu emocional. Olha, meu emocional ficou muito abalado, vou falar a verdade. Eu fiquei bem malzona mesmo. Porque foi uma notícia assim, câncer, a gente já acha que vai morrer. Isso. Né? A palavra câncer é uma palavra muito pesada. Então minha mãe, a família já ficou muito apreensiva. E eu ficava muito questionando, sabe? Muito questionamento. Foi difícil. Aí eu comecei até a fazer a quimio ainda ruim, porque meu psicológico totalmente abalado. Você faz algum tratamento psicológico? Faço, lá na clínica mesmo que eu faço. As químios tem os psicólogos. Os psicólogos passam, conversam, marcam pra gente conversar. Sei. Tanto que a psicóloga ficou bem preocupada comigo no dia que eu fui. Ela ficou bem preocupada e ela não via a hora de marcar pra gente conversar. Ela falou, Miriam, vamos marcar. E nunca dava certo. Depois, acho que na terceira sessão que foi dar certo pra gente conversar. E a gente conversou e foi muito bom. É muito bom você conversar. É esclarecedor. Esclarecer sobre esse assunto, né? Porque eu tinha um questionamento, eu falava assim, mas por que eu tive isso? Ela falou assim, Miriam, e a criança? A criança é inocente, a criança não tem nada. Como que a gente vai explicar? Por quê? Você cobrava o quê? Eu não sei, eu falava assim, eu sempre trabalhei, era uma pessoa ativa, como que eu falava? Logo comigo isso. Logo comigo, eu sou cristã, eu sabe, essas tipo coisas. Porque isso não poderia, tava imune, não tinha eu assim, tempestade. Assim, comigo não poderia ter. Porque eu sempre fui uma filha, eu era obediente, eu sempre fazia essas coisas certas. Você comparava, tipo, que fosse, como se fosse uma cobrança divina, seria isso? Isso, pode ser. Porque se eu fui uma boa filha, então não devo pagar se eu não plantei nada de ruim, eu não queria colher. E aí você entendeu que acontece com qualquer um. Qualquer pessoa tá sujeita. De estado civil, credo religioso, né? Isso não tem nada a ver com cobrança divina, né, Miriam? Não tem. Então, gente, eu queria que você falasse isso aí para as pessoas que estão nos vendo, porque eu não sei, nós estamos aqui, claro, com a mãe da Miriam, que é quase da minha idade e tudo, e ela deve ter, ela
deve saber dessa história como que era antigamente. Se falava câncer antigamente, parecia como se fosse uma cobrança divina, né? Se fosse algo que alguém pecou, se alguém tivesse feito alguma coisa. Sim. Não era assim que vinha Não, sobre? sim, com certeza. Seria o quê? Uma falta de informação, Não, né? sim, com certeza, porque Deus, eu acho que, sim, jamais ele, vou te dar um castigo porque você fez isso. Hoje, eu não penso mais assim, Deus é amor. E a entendeu? misericórdia E a dele misericórdia, é pra meu todos. Deus, a misericórdia dele é infinita. Infinita, né? Entendeu? Então hoje eu entendo isso. Como que você Eu me encara questionava agora? muito, eu me questionava demais, não, Deus tá me castigando, Deus tá. Mas aí até meu pastor falou, Miriam, não, tira isso da sua cabeça. Entendeu? Isso acontece com qualquer um, qualquer Aí qualquer você pessoa já tá sujeita. pensou na questão também de quem vai criar meus filhos? Com certeza. Pensou. Minha mãe, meu pai, meus filhos, o John tão novinho, sabe? Eu ficava, eu fiquei totalmente abalada. E Meu agora? psicólogo, Como é que meu você tá? psicológico. Agora não, agora eu já penso de outra forma. A Jéssica Pesce, ela é uma fotógrafa, ela bem no começo ela me mostrou um ensaio fotográfico de uma moça que fez um ensaio fotográfico na praia raspando a cabeça. Sei. E ela falou, Mi, se você quiser, eu te dou esse ensaio, a gente faz. E aí eu falei assim, tá bom, obrigada. Sabe, assim, fiquei meio assim. E eu fiquei, meu Deus, como que eu vou tirar foto rapando a cabeça? Porque é tão triste, meu cabelo não vou rapar, não vou. Sabe, não queria aceitar, Sei. entendeu? E aí o tempo foi passando, as coisas vai indo, você vai, como eu posso falar? As coisas vai se encaixando. Vai se encaixando, você vai assimilando Vai mais. aceitando, É. né? Porque é E mais agora? difícil. E agora fiz o ensaio fotográfico, ficou lindo. Ficou mesmo, eu vi E uma suas coisa que a fotos. minha psicóloga falou foi assim, Miriam, num dia, tenta fazer uma coisa alegre num dia triste. Tá. Né? Porque não é fácil. Vamos viver a cabeça. realidade. Isso. E aí fiz o ensaio, foi super, super lindo. E assim, as minhas filhas adorou, minha mãe que rapou. Quando eu falava de rapar a cabeça pra ela, ela já ficava meia chorona, então assim, ela aceitou de boa, ela mesma que rapou a minha cabeça. Sim. Então eu soube lidar com isso, Tá né? bom. Que é uma coisa tão difícil. Então tá bom, Miriam. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, entendido sobre esse assunto. A gente vai falar mais um pouquinho. Mas eu gostaria, sim, que vocês que estão passando, porque eu também, gente, eu quis conversar muito com a Miriam, pela Miriam, porque a gente abraçou junto, né? Desde quando ficou sabendo, a gente abraçou a causa junto. Como também eu tenho 2 pessoas na minha família que está passando por isso. Uma da minha parte de sangue e outra da parte de sangue do meu marido. Então, assim, todos nós temos alguém perto ou que a gente tem um carinho que está passando. E a primeira coisa que vem é isso, né? Será o que eu fiz? É uma cobrança, tal? Então a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Eu espero que vocês tenham gostado e deixa aí o seu like. Compartilhe se você tem alguém que você conhece que está passando, porque não é um tipo de câncer só, existe vários, né? Sim. Então cada caso é um caso. Então um beijo, gente.